107.9. A universidade em sintonia com você. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui na UniFM 107.9 com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, nas segundas-feiras, das 13 às 14 horas. Você conhece o nosso espaço cultural da editora da UFSM? O nosso espaço cultural tem cerca de 20 lugares para que você faça uso como mini auditório, como sala de exposição, e está disponível para agendamento gratuito lá no portal de agendamento do servidor, onde você pode, com seu login e senha, fazer a reserva desse espaço para suas atividades. Às vezes fazer um lançamento de algum material, fazer uma conversa, uma reunião. E estamos preparando, deixando ele mais elaborado para fazer exposições. Então, conte conosco no acesso lá do espaço de reservas, né? As reservas de espaço e auditórios dentro da instituição, lá no portal. Você coloca seu login e senha e procura pelo Espaço Cultural da editora da UFSM. Nos acompanhe no Instagram, nas nossas redes, @editoraufsm, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. E eu sou Jéssica Dalcin, @gdalcin. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com um autor nosso, muito querido lá da editora, que também é docente aqui da instituição, professor Luiz Augusto Farinati. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui partilhando essa conversa. Muito bem, vamos conversar, né, começar do começo. A gente tem aqui o nosso mote, que é Conversas para Além do Livro. Porque a pessoa tem a sua formação, ela tem a sua parte acadêmica, mas ela tem também o seu background, tudo a história sabe mais ainda do que, né? E conta pra gente como é que surgiu o estudo da história na tua vida, ou como que tu te lembra, assim, do primeiro momento que tu pensou, eu quero fazer isso. Bom, eu na verdade, sempre gostei de história, né? Mas acho que antes e até hoje havia um certo preconceito social com as licenciaturas. É porque tu é do direito também, né? Exato. E aí eu tinha aquela coisa, né? Gosta de história, vai fazer direito. Gosta de biologia, vai fazer medicina. Gosta de física, vai fazer engenharia, né? Engraçado que a minha mãe era licenciada em história também. Oi. E a mesma coisa. Ela passou pelo mesmo, ela, mesmo sendo mais velha do que tu, né? Mas passou pela mesma questão. Por que tu não faz direito? Tu gosta tanto de história. Ela, mas então eu vou fazer história. Pois é, eu não tive essa clarividência, né? Eu fui fazer direito porque era parecido, me diziam. E não é parecido. Não é minimamente parecido. E eu acabei terminando o curso de direito. Terminei muito jovem, com 21 anos, e aí fui fazer história. E aí, no meio do curso, eu já sabia que o que eu queria era algo ligado à história ou à literatura, né? E eu acabei encerrando o curso de Direito, e aí sim, fazia história, fiz as duas graduações aqui no FSM. E aí depois fui fazer mestrado na PUC, em Porto Alegre, com uma bolsa integral. Voltei para Santa Maria e dei aula na antiga Unifra, hoje UFN, por 4 anos. E aí fui fazer meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Voltei em 2007 e em 2009 ingressei no UFSM como docente. Que legal, né? E podendo fazer dar esse retorno, enfim, institucional. Acho que é sempre legal quando alguém que se forma aqui volta para cá, né? E dentro dessas experiências, uma das tuas atividades aqui é de autor. Conta um pouco do Confins Meridionais. Bom, o Confins Meridionais é um livro que saiu pela editora da UFSM em 2010. Ele é resultado da minha tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é um trabalho sobre... Como é uma tese de doutorado, né? É um trabalho de mais fôlego, assim, né? Sobre a sociedade que se instalou no sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, no século XIX. O mundo das estâncias. E o que eu tentava mostrar ali
eu pesquisei centenas de documentos, principalmente inventários pós-mortem, processos criminais, correspondências de autoridades militares. Eu trabalhei com o século XIX, basicamente. E o que eu encontrei, sempre se dizia que aquela era uma região que tinha grandes estancieiros e peões livres, e era uma sociedade muito simples, na verdade, porque era essa dicotomia apenas. Haveria poucos escravizados, ao contrário do que ocorreria no resto do Brasil, e poucos pequenos e médios produtores. E eu encontrei um cenário bastante diferente. Eu encontrei um cenário bem mais variado, com muitos pequenos e médios produtores de gado. Claro que tinha enormes estancieiros que concentravam a maioria da terra, a maioria da mão de obra, a maioria do gado e do poder. Mas havia essa diversidade de que ninguém falava, né? E ao lado de peões livres assalariados, que sempre se falou, né, do tal gaúcho, havia uma maioria de trabalhadores escravizados. Na verdade, escravos campeiros, escravos alfaiates, pedreiros, roceiros. E então a presença da escravidão era muito, muito, muito mais importante do que se dizia, do que se enxergava até então, numa região bem longe das plantations, né? Isso mostra a capilaridade, a profundidade da escravidão, o enraizamento nela na sociedade brasileira do século XIX, muito além das plantações de café ou do engenho de açúcar. E uma tentativa de apagamento, talvez, de fazer parecer melhor do que era? Penso que sim. Penso que o Rio Grande do Sul tem muitas coisas boas e outras coisas não tão boas, né? E entre as coisas não tão boas, está um certo desejo que a gente costuma ter de parecer um pouco mais europeu que o resto do Brasil, de parecer talvez menos brasileiro que o resto do Brasil. Não somos todos nós, não é o tempo todo, mas essa é uma visão que permeia a sociedade e vários ramos da sociedade. E dentro disso está uma ideia de tentar diminuir o papel da escravidão, só que com isso se diminui... Primeiro que não é verdade. Segundo, se diminui o papel dos trabalhadores africanos e afrodescendentes, que foi essencial para a construção desse Estado, né? Então, sim, acho que é uma tentativa talvez não tão consciente de apagamento, mas que cria um dano grave de invisibilização de uma parte muito importante das nossas populações. E daí eu acho que a gente tem aqui uma janela interessante para trazer uma estudante tua, recente, né? A Franciele Rocha de Oliveira, que fez uma tese intitulada Negros Laços, Trajetórias Coletivas das Famílias dos Nascidos de Ventre Livre no Pós-Abolição, aqui com recorte de Santa Maria, de 1871 a 1941, e que foi vencedora da 10ª edição do Prêmio de Teses Manuel Salgado Guimarães, que é da ANPU, né, Associação Nacional de História, e que foi defendida em 2023. Como é que se deu esse encontro de vocês e como é que a tese dela se encaixa na tua carreira, na tua área de pesquisa? Essa é uma história bastante gratificante para mim, como tu deve imaginar, né? A gente abriu o programa de pós-graduação em História na UFSM em 2011. Ele é uma pós-graduação relativamente recente, mas já temos mestrado e doutorado, já subimos de nota 2 vezes, já subimos na última avaliação da CAPES também, então estamos... Acho que bem, né? No contexto, apesar de sermos jovens, como programa de pós-graduação, vai comparar com programas aí de USP, Unicamp, URG, são programas que têm 50, 60 anos de idade, né? A gente tem ali 12, 13 anos de idade. E dentro desse programa, eu sou orientador de mestrado e doutorado. Eu fui professor da Franciele já na graduação, ela não foi me orientando, mas ela já ganhou um prêmio com o trabalho de conclusão de curso dela, orientado pelo meu colega George Conrad, sobre um clube negro aqui de Santa Maria, o Clube União Familiar. Um trabalho excelente, venceu o prêmio da Lei do Livro aqui da Câmara Municipal e foi publicado como livro. E a Franciele fez o mestrado também com o George e fez o doutorado sob minha orientação. Eu acho bem legal e bem importante pontuar agora a atuação de um grupo, que é o Grupo de Estudos do Pós-Abolição da UFSM. A Franciele tem um papel bem destacado nesse grupo. É um grupo, como se diz, né, como está dito no nome, de estudos das populações egressas da escravidão,
das populações negras livres, libertas, no final da escravidão e depois da escravidão. Esse é o GEPA. O GEPA, exatamente. Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição. Isso. Ele é um grupo muito autogestionado. Eu sou coordenador, mas eu sou mais um viabilizador institucional, porque a autonomia dos pesquisadores é muito grande e hoje ele reúne pesquisadoras e pesquisadores de dentro da universidade, fora da universidade, já formados, que passaram por aqui ou mesmo que não passaram. Quem iniciou esse grupo foi a professora Beatriz Lohner, que é uma grande pesquisadora do pós-abolição, já falecida, infelizmente, que veio da UFPEL e foi professora visitante por 2 anos aqui. E ela, num encontro muito feliz com um grupo de estudantes, entre elas a Franciele, construíram esse grupo que existe até hoje. É um grupo que saiu muito mestre e doutor daí, muito professor daí, tem grupo de estudos semanais, tem pesquisas conjugadas, tem algo bem que legal. A gente sempre frisa aqui, até, desculpa te interromper, mas para frisar como é importante vamos dizer assim, essa questão meio hereditária, entre aspas, dos grupos de pesquisa, né, do legado, que um grupo sai, outro entra e vai tendo essa noção de construção em que o conhecimento não para, ele está sempre atualizado e, ao mesmo tempo, sempre é possível fazer com que essas dinâmicas elas se rearranjem de formas que nunca falta o que pesquisar. E sempre alguém chega e diz, nossa, mas eu gostaria tanto de dar continuidade nessa pesquisa. Não se preocupa, a próxima geração vai fazer isso e é de suma importância. Isso é bem legal porque tanto as pesquisadoras como a Franciele, que hoje já é uma doutora, já está fora da universidade, ela continua participando do GEPA. Exato. Né? E eles ajudam, leem os textos uns dos outros, trocam informações, trocam dados, fazem projetos em conjunto, isso é muito importante. Mas eu queria salientar um outro ponto também, que creio que é bem importante para o trabalho da Franciele, que o GEPA tem uma atuação também comunitária, de extensão, de ensino, para além da atuação na pesquisa. Isso envolve atuação nas escolas, com atividades lúdicas, com paradidáticos, com fabricação de materiais, pesquisas próprias, rodas de conversa com movimentos comunitários. Então, é um grupo que, para além da atuação acadêmica, que eu acho que eu posso dizer que é uma atuação de excelência, porque está aí sendo reconhecido, né, pelos pares, também uma atuação que extravasa os muros da academia, o que é bastante interessante e nem sempre é possível e nem sempre interessa a quem faz, né? Mas então, a Franciele tem uma atuação bem importante dentro desse grupo e esse grupo e a Franciele estudam pós-abolição. Eu não estudo especificamente o pós-abolição. O que é o pós-abolição? Acho que é importante delinear esse campo. Claro. Porque eu sou um pesquisador de história social do século XIX. Quem estuda Brasil do século XIX tem que passar pela escravidão, porque é um fenômeno estrutural. Você não estuda nada no século XIX sem ter em conta que era uma sociedade escravista. Mas o pós-abolição, ele leva em conta a ideia de que a invisibilização das populações negras, o racismo, a desigualdade racial e social no Brasil, ela não acabou com a escravidão. Da mesma forma, o protagonismo que as pessoas negras tinham, que os sujeitos negros tinham no tempo da escravidão, seguiram tendo em suas lutas, suas formas de organização, suas estratégias de sobrevivência depois da escravidão. Então, esse é todo um campo que vai estudar esses fenômenos depois da escravidão ou nesse período que era tão pouco estudado, que é o da passagem da escravidão para o pós-escravidão, que é onde situa-se o trabalho da Franciele. A gente tem, infelizmente, né? Claro, é super bom que a Franciele esteja trabalhando em Brasília. Sim. Né? Mas, infelizmente, ela não está presente aqui conosco. Então, eu pedi que ela colocasse também, né, nas palavras dela, mandasse alguns áudios aqui para nós, para a gente poder veicular junto do episódio, e daí a gente vai trazendo ela para essa conversa. Ela também coloca o lado dela da história. Então, vamos fazendo aqui alguns apontamentos. Vamos lá. Tudo bem? Eu vou encaminhar aqui as perguntas, as respostas, e aí você vê como utiliza da melhor forma.
Então, eu sou natural de Santa Maria, sou nascida e criada no bairro do Rosário, que é um território historicamente negro, mas que eu só vou me dar conta, digamos assim, dessa ancestralidade negra do território onde eu vivia em 2010, quando eu entro na faculdade de História, no curso de História. E aí, numa das disciplinas que trabalhava com museologia, trabalhava com educação patrimonial, nós tínhamos que escolher uma instituição para fazer estágios não remunerados, voluntários. E era para ser uma experiência de cerca de 2 meses. Então, eu escolhi um território que ficava próximo da minha casa, que era o Museu 13 de Maio, né? Isso em 2010. E o que era para ser um estágio passageiro, assim, né? Acabou virando 4 anos. Eu trabalhei lá por 4 anos. E esse território que eu tenho muito respeito, sobretudo a história da Sociedade 13 de Maio, o Clube Social Negro, fundado no início do século XX, eu tive contato com a militância negra da cidade naquele período. E eu conheci pessoas fantásticas que mudaram minha forma de ver o mundo, de ver história mesmo, né? De conceber a formação, a profissão, o ofício do historiador. Uma dessas pessoas é Neido Ogum, já falecido, e que eu tenho como um guia, como um mestre, como um pai, uma pessoa que foi responsável pela minha formação, pela minha cabeça. Marta Nunes, que depois ela veio a ser diretora técnica, né, do Museu 13 de Maio. Enfim, lá eu conheci muitas pessoas. Eu conheci Alcione Flores do Amaral, conheci Maria Rita Dutra, conheci, enfim, uma série de famílias negras. E lá eu trabalhava em vários setores, assim, né? Desde a higienização, da documentação, da parte de exposição, da parte de formação, de oficinas, diversas programações, montagem, comunicação. E lá eu escutava muito as memórias dessas famílias e fui conhecer também sobre um outro clube que era mais antigo que o 13 de Maio, que era o Clube União Familiar, que foi o que eu decidi estudar na minha monografia, no meu TCC. E já tem... Nesse território, as famílias negras, elas falavam muito sobre não se verem representadas na história da cidade. Isso é importante, né? A gente vê que ela já estava inserida, então ela já tinha um olhar desde graduação, e como essa parte, mais tarde ela fala também na microhistória, né? Que são pequenas comunidades que não trazem só a questão geracional, familiar, né? Dos mais velhos, enfim, os ancestrais, mas a questão social também, geracional. Comenta um pouco aí sobre esse primeiro momento, assim, talvez até a importância, né, desses clubes aqui para a região. Até para situar, ela falou vários nomes, são personalidades aqui da cidade, né? Acho que a Franciele até vai falar mais disso, mas é uma preocupação que está bem presente em todos os estudos do pós-abolição, e no caso da trajetória da Franciele, ela é evidente, assim, que é de ampliar as formas que a gente vê a cidade, por exemplo. Uhum. De ampliar os sujeitos que estavam invisibilizados e que agora são mostrados, e mostrar uma cidade mais plural, mais diversa, mais complexa, sem uma narrativa única, né? E como é interessante isso, que os problemas de pesquisa que interessaram, que moveram essa pesquisa, eles vêm da vivência e da forma de olhar o mundo atual, né? A história, ela ganha muito quando a gente percebe que as perguntas que a gente faz para ela são do presente. A história, claro, ela lida com a passagem do tempo, com as sociedades no tempo, e sendo assim a gente lida com o passado em grande parte. Mas não é um passado que desapareceu completamente. Ele é um passado que construiu as estruturas
que nos constrangem, que nos possibilitam, as estruturas do mundo em que a gente se move hoje. Então, quando você olha esse mundo que está aqui no entorno, os clubes que a Franciele teve a oportunidade de conviver, as pessoas com que ela conviveu, você dispara perguntas. Você vê como ela disse que ressignificou o território, o bairro onde ela morava. Ela nunca tinha se dado conta, porque nunca tinha sido evidenciado nem explicado, que o lugar onde ela viveu era o lugar de um território de população negra muito importante de Santa Maria, que é o bairro do Rosário. E antes ali houve a Vila Operária Brasil, até hoje tem uma escola de samba que deriva daí, né? E que pouco se mostrava. E clubes sociais negros muito importantes. Hoje o GEPA faz um trabalho que mostrou dezenas de organizações negras de Santa Maria no início do século XX, jornais, clubes de futebol, clubes sociais como o União Familiar, que ela estudou, e o 13 de Maio. O 13 de Maio é o mais conhecido até hoje, o mais visível, mas não é o único, é muito importante, mas não é o único, né? Então são várias sociedades que não estavam na história oficial da cidade. Quando a cidade representa a si mesmo, você via outras representações. Você via uma cidade de militares, de comerciantes alemães no século XIX, de imigrantes italianos nas dores. Ok, tem tudo isso. Mas ela é muito mais que isso. As pessoas que não estão nessa narrativa, elas são tão importantes quanto essas. Teve um professor que participou da minha banca, vou fazer aqui a menção ao professor Sidney Pitan, lá da Unijuí, que na defesa, lá no doutorado, nós falávamos sobre isso. Eu fiz o doutorado na área da educação, então era um grande dilema meu, a todo momento, a teoria da educação e aquilo que eu encontrava de fato, né? E ele falou uma frase que me marcou muito, que ele dizia: eu acho linda a epistemologia, mas e a ontologia? Ela entra quando? Quer dizer, se não é toda essa teorização ou esses estudos para fazer um impacto no dia a dia, a coisa fica meio esvaziada, né? É para ressignificar, para reconstruir e para fazer um novo registro de uma nova etapa, de uma nova forma, de uma nova visão de mundo, né? E em toda a fala, depois eu e ela conversamos bastante, porque eu também sou do Rosário. Então, quando eu era mais ou menos assim, adolescente, eu soube que era um bairro, que era um bairro negro, né? Que o nosso, vamos dizer assim, área, entre aspas, né, nobre da cidade, era a Gari, era onde os visitantes, viajantes, chegavam na cidade. Então, o grande centro efervescente era ali ao redor da Gari. E a parte do Rosário era quase que periférica, né? E eu, com minha inocência, disse: nossa, mas agora eu moro no Rosário. Então, quanta coisa que tem ali que a gente poderia, por exemplo, aquelas coisas assim: vamos passear no bairro. A escola que eu estudo fica no Rosário. Perfeito. Por que a gente não faz um passeio em volta da quadra? Aquela coisa que normalmente é relativamente comum nas escolas, né? Tem uma época lá que a criançada vai conhecer o bairro. Nunca me foi mostrado. Eu cresci no Rosário, né? Então, são coisas que poderiam estar nas nossas políticas municipais, por exemplo. Perfeito. E aí, isso que tu traz é incrível para pensar como a memória oficial, ela é um terreno de disputa. Há alguém que escolhe o que vai ser mostrado, o que vai ser salientado e o que vai ser, entre aspas, esquecido. E fazendo isso, você enxerga só o que está evidente. Então, trazer para a evidência mais grupos, mais populações, muda a nossa forma de olhar para a cidade, de pertencer, de se representar. Então, isso me parece muito, muito importante. Por outro lado, acho que é uma coisa, esse diálogo entre o ontológico e o epistemológico, né, entre o teórico e o mundo concreto onde a gente vive, eu vou puxar para o outro lado agora. Nós, por outro lado, a nossa contribuição como historiadores é fazer isso a partir de método e rigor histórico. Em um tempo de tanta fake news, de tanto eu posso dizer o que eu quero porque é o que eu acredito. Não, o que você acredita é só o que você acredita, não é a verdade. Há várias formas de produção de sentido sobre o passado, né? Você pode, numa tradição oral, produzir sentido sobre o passado. Você pode num filme, num livro de ficção. Você pode, numa novela de TV, numa série, produzir versões sobre o passado. Os historiadores fazem isso com
uma metodologia que está ligada aos documentos do passado, a forma de lidar com esses cacos, com esses vestígios, com esses pequenos pedaços que sobraram de vidas e de mundos que daquele jeito não existem mais. E a gente busca reconstruir esse caminho que havia e que nos trouxe até hoje, com rigor, com método, com crítica, com abertura para crítica. Isso singulariza o nosso discurso. E isso me parece também bem importante. A gente não está dizendo porque a gente acha que é bonito, porque a gente acha que deve ser, mas porque a gente pesquisa com rigor também. Muito bem, vamos ver aqui mais algumas falas da Franciele. Criticava ter sido apagada de monumentos, de patrimônios, de livros didáticos, que essa história, enfim, essa história negra em escravidão e liberdade, as lutas, as organizações negras, elas tinham sido bastante invisibilizadas na história local. E isso se concretiza de fato, né? Quando a gente vai para os livros tradicionais, digamos assim, feitos por memorialistas da cidade, as organizações negras, elas estão muito subrepresentadas. Existem obras aí importantes, né, da cidade, que a forma como o 13 de maio é narrado é muito simplória. E a forma como as organizações negras também são descritas, ou na verdade não descritas, né, é muito evidente. E eu fiz esse trabalho, né, eu fui para as bibliotecas, eu fui para os arquivos, eu fui para essa literatura clássica, tradicional, e de fato se concretizava também aquilo que essas famílias e que a militância negra reivindicava há muitos anos, né? E denunciava há muitos anos. Então, quando eu fui fazer o meu TCC, o meu trabalho de graduação, eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, que eu não me tornaria mais uma historiadora que promoveria esse apagamento, né? Então, eu me comprometi enquanto uma historiadora antirracista que se colocava ao lado, né, desses movimentos, dessas famílias, contra esse apagamento da história negra da cidade. E, assim, o território em que eu nasci, eu me criei, era um território que eu chamo daquilo que muitos de nós vivenciamos uma ignorância branca das histórias negras, porque a gente passava por esses territórios, a gente vivia nesses territórios, e o apagamento é tão grande, o embranquecimento foi tão grande, que as pessoas não sabiam, por exemplo, e que eu levei muitos anos para compreender, que o bairro do Rosário, ele era um bairro negro, ele foi um bairro ocupado por ex-escravizados, por africanos. A gente tem documentação que comprova isso. A igreja do Rosário, onde eu fiz a minha primeira comunhão, por exemplo, onde a minha mãe fez a primeira comunhão dela nos anos 50, onde eu fiz a minha primeira comunhão com a minha irmã, era uma capela criada por ex-escravizados, então é uma paróquia que foi feita por ex-escravizados, era uma igreja negra e que tem toda uma história fundamental, é uma das instituições negras mais antigas que a gente tem, porque ela remonta ao século XIX, e depois ela é reconstruída. O Enio Grigio, um grande amigo, assim, um historiador por quem eu tenho uma admiração enorme também, e que eu conheci dentro do 13, outro aliado, ele tem um estudo dedicado à Irmandade do Rosário, então eu aprendia muito ouvindo ele, né, conhecendo o trabalho dele. E aí eu fui me dar conta que esse lugar que eu frequentava tinha uma história negra que não nos foi contada, né? Além disso, eu vivia na parte do Rosário, que é quase cruzamento, digamos assim, com o que hoje é o bairro do Bonfim. Só que no passado, esse território, ela era a Vila Operária Brasil. Então, eu me criei indo no samba do Buraco Quente, eu me criei indo nos ensaios da Vila Brasil, onde muitas dessas memórias eram faladas. E muitos dos meus vizinhos, dos vizinhos do meu avô, porque o meu avô morava naquele território desde os anos 50,
vizinhou com essas pessoas. Então eu conheci muitas famílias negras antigas que ainda eram oriundas dessas ocupações mais antigas, da Vila Brasil, sobretudo. Então, para eu ir para a universidade, eu passava por esses territórios, por essas casas todos os dias. E eu sempre gostei muito de conversar com os mais velhos. E aí eu decidi que eu ia bater de porta em porta, isso lá em 2013, por aí. E meu primeiro trabalho, meu primeiro contato, assim, da monografia sobre o Clube União Familiar, foi batendo na porta dessas pessoas e conversando com elas, entrevistando. Então, eu entrevistei Marcos Aurélio Marques, eu fui atrás dos descendentes da dona Vitória Ferreira, fui atrás dos descendentes de várias famílias que viviam naquele entorno do Clube União Familiar, cujo prédio existe até hoje. E esse clube era de 1896. Então, assim, surge o Moreno Rei, que depois foi contemplado pelo Prêmio Lei do Livro, foi publicado gratuitamente, distribuído, lançado na Feira do Livro de 2016. E tem depoimentos, tem arquivos particulares de várias famílias negras. Então, para chegar nessa tese, eu já venho de uma caminhada de mais de 10 anos, ouvindo essas famílias, registrando seus depoimentos, compartilhando seus acervos, constituindo genealogias familiares. É interessante que quando ela traz essas genealogias familiares, a gente entende também que tem uma curiosidade juvenil, né, de se interessar por aquilo que veio antes, né, e essa disposição também. Então, eu entendo, até porque minha mãe é professora de história, que a gente tem pessoas que convivem conosco que elas são história viva. E a gente tem que, em certa medida, aproveitar a presença dessas pessoas enquanto elas estão ali, né? Porque elas são um testemunho vivo da história. E me admira que a Franciele tinha essa vontade mesmo, né, de ir atrás. Ela vai conversando com as famílias e, com isso, consegue um mapeamento histórico de um tempo que ela não viveu, mas isso a comove a ponto de botar isso no TCC, quer dizer, fazer o registro propriamente dito, né? Que é importante, essa parte acadêmica mesmo, porque daí tu institucionaliza, em certa medida, a história dessas pessoas, né? Que até então ela também não tinha tido conhecimento, né? E aí, nós chegamos na minha tese. Eu escrevo esse projeto visando ir para além da trajetória de uma família específica. Então, eu queria transpor o que eu fiz para o José e para a Inocência, eu queria transpor para algo muito maior. Eu queria entender geracionalmente o que aconteceu com as outras crianças do ventre livre, como ela era em Santa Maria, como ela que nasceu em Santa Maria. Então, eu queria fazer um estudo mais sistemático da vida dessas pessoas de maneira mais ampla, para além do estudo da trajetória de uma família em específico, ainda que essa família em específico seja uma família grande e que envolva muita coletividade, né? Perpassada pela coletividade, não só familiar, né, geracional, mas associativa, trabalhista, enfim. Então, o que eu fiz na tese? Primeiro, eu elejo o Farinati como meu orientador, que prontamente, assim, gostou muito da proposta, sempre ajudou, teve desde o início acompanhando a escrita do projeto, o desenho do projeto, e eu inscrevi esse projeto em várias seleções para ingresso no doutorado. E eu passei tanto no Rio de Janeiro, na Rural do Rio de Janeiro, quanto na UFSM. E eu resolvi ficar na UFSM, decisão acertada, como a gente pode ver, porque eu tinha passado aqui, eu estava no primeiro lugar e eu tinha mais possibilidades de acesso à bolsa do que lá no Rio, que eu estava em quarto lugar.
E, enfim, aí fiquei em Santa Maria, fiquei perto da minha família, perto era onde estava a documentação, resolvi ficar. Então eu fiz a tríade, né? Graduação, mestrado, doutorado. E aí como que se deu o meu trabalho, né? Primeira coisa que eu fiz foi tabular todo o livro de batismo dos nascidos de ventre livre na cidade. Então eu descubro que essa geração do ventre livre trata-se, na verdade, de 532 crianças que foram batizadas pela Igreja Católica num livro específico. Só que não é só essas 532, a tese mostra isso. Esse número era muito maior, porque tem crianças que não foram batizadas pela igreja, tem crianças que foram registradas em cartório, então algumas delas eu apresento também. Tem crianças que não sobreviveram o tempo suficiente para serem batizadas e que acabaram falecendo, e falecendo como pagãs, inclusive, sem nome. Então também trago para mostrar que esse número é muito maior, a condição dessas crianças era muito maior do que essas 532 dos livros paroquiais. O que são os nascidos de ventre livre, né? As crianças que nasceram a partir de 28 de setembro de 1871, que é a lei do ventre livre, quando ela é decretada. Ela tem uma série de artigos, mas o principal, né, um dos principais, é por isso que ela se torna conhecida como lei do ventre livre, é que ela torna livre as crianças filhas de mães escravizadas. Então, até esse momento, por isso que ela é considerada uma lei importante, assim, né? Porque até esse momento, o princípio que regia é o que as pessoas chamavam de parto sector ventre, que é o parto segue o ventre, acompanha o ventre materno. Então, a condição jurídica era dada pelo ventre materno. Se você nascia de ventre de mulheres escravizadas, você seria escravizado também. Então, a lei do ventre livre, ela decreta que a partir daquele momento, as crianças que nascessem mesmo de mães escravizadas, elas passariam a ser livres a partir daquela data. E aí a gente tem uma lei que ela é bastante controversa e bastante complexa. Porque ao mesmo tempo que ela decreta uma liberdade a partir daquele momento, e que para muitas famílias negras, inclusive, foi motivo de comemoração e de luta, por outro lado, essa liberdade continuava sendo muito precária, porque essas crianças continuavam a ter as suas mães escravizadas. Então, a gente tem vários estudos, e o meu próprio trabalho fala um pouco disso, de qual é a condição dessa liberdade, que é uma liberdade precarizada, né? A gente vê que muitas dessas crianças enfrentaram a subnutrição, muitas dessas crianças vivenciaram a mesma realidade das senzalas, vivenciaram a exploração de trabalho, vivenciaram a exploração de suas mães, que também tiveram o leite especulado por senhores. Essas crianças enfrentaram uma série de restrições, digamos assim, porque a lei do ventre livre, ao mesmo tempo que tornava essas crianças livres, ela dizia o seguinte, que até os 8 anos, essas crianças permaneceriam junto de suas mães, então, né, nas propriedades em que essas mães eram escravizadas, mas que a partir dos 8 aos 21 anos, que na época era a maioridade, os senhores deveriam optar se eles queriam ficar com essas crianças na condição de tutores, explorando o trabalho delas. Em troca, teriam que criá-las e tratá-las, e aí a gente bota isso em muitas aspas, né? Porque qual que é a concepção de criação e tratamento para com crianças negras, filhas de mães escravas no século XIX? E o que a gente tem conseguido,
ou se eles não quisessem ficar com essas crianças, o Estado, o Império, né, indenizaria esses senhores. Então, ela é uma política indenizatória, não para as famílias negras, mas para as famílias escravistas proprietárias. Então, é mais uma lei que a gente diz, né, que as leis abolicionistas no Brasil, e aqui vale a pena lembrar que o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão, que teve o maior porto de entrada de africanos escravizados e traficados e contrabandeados do mundo. Então, é um país que fez uma abolição lenta, gradual e indenizatória para os proprietários, para os senhores, não para essas famílias, né? Então, o meu estudo e o de vários outros historiadores que focaram no ventre livre e na exploração dessas crianças, mostra que grande parte dos senhores optou por ficar com essas crianças. Então, já numa perspectiva global de que a abolição estava acontecendo e que a mão de obra cativa sofreria, né, rupturas, não existiria mais, muitos desses senhores viram na exploração dessas crianças uma possibilidade de continuar com a exploração do trabalho. Então, muitos senhores se apresentaram como tutores e exploraram o trabalho dessas crianças e colocando-as sob tutela até os 21 anos. E se a gente faz as contas, isso ultrapassa, inclusive, a Lei Áurea. Então, mesmo após a Lei Áurea, mesmo após a abolição, a gente tem gerações de crianças que ficaram sob tutela, sob a guarda, trabalhando, residindo, coabitando com essas famílias que exploraram suas mães, suas vós, suas bisavós, enfim. Eu gostaria de que a gente conversasse um pouquinho agora sobre essa... a forma como a gente entende essa legislação hoje, enfim, é completamente... chega a ser difícil de acreditar, né? Porque a gente entende que existia esse protecionismo, né, dos senhores, enfim, mas de uma forma que, em certa medida, a gente vê até hoje quantos casos a gente enxerga na televisão, às vezes situações análogas à escravidão. Às vezes as pessoas não entendem, nossa, mas o que é uma situação... É isso, né? Comenta um pouco sobre essa... sobre o trabalho até agora, e eu acho que é importante trazer também, para quem nos escuta, o quanto esse trabalho mostra uma situação que, enfim, é regional, aqui é local, mas que certamente se reproduz em outras partes, né, do nosso país, e como que ele agrega valor à área da história como um todo, né? Eu acho que isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas olham... é um trabalho fundamental sobre Santa Maria, mas por que ele interessaria para uma história, por exemplo, que envolva o Rio de Janeiro? Interessa tudo. Claro. Porque Lei do Ventre Livre teve no Brasil inteiro. Escravidão teve praticamente no Brasil inteiro. Então, as formas como foram vivenciadas as relações entre os escravistas e os escravizados, como a Franciele estava colocando... Se você põe uma lupa em um lugar, você consegue estudar profundamente esse tipo de relação. E as formas como elas se dão ali servem como hipóteses para você pensar outros lugares. Claro que você não vai afirmar que isso era exatamente assim em todos os lugares, mas você cria as hipóteses. Provavelmente, bom, isso se deu aqui assim por tal e tal motivo. Será que isso se reproduz numa região de Porto, onde desembarcavam vários africanos? Porque aqui estava no fim da cadeia do tráfico, né? Se tinha em Santa Maria, tinha em todo lugar. Porque precisava chegar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ser transportado para Porto Alegre, para Rio Grande, para Porto Alegre, depois vir por terra até aqui. Enfim, né? Então está no fim da cadeia. E você analisando isso, você vai se perguntar. E outras regiões? Regiões de plantation, região de pecuária, região em que começa a vir muito imigrante para substituir a escravidão lá nas fazendas de café de São Paulo, por exemplo. Como isso se deu? Então você tem hipóteses a partir daqui, em cidade grande, em cidade pequena. Isso vira um laboratório. Santa Maria virou um laboratório para você estudar a vida dessas pessoas, e eu acho muito criativa a ideia da Franciele de focar nas crianças do ventre livre.
que têm exatamente esse estatuto ambíguo. Exatamente. Formalmente livres, mas na prática tutelados por seus senhores. Imagina, com a mãe escravizada, aquela criança vivendo na casa... Virava um filho de ninguém, né? Porque... Virava uma mão de obra muito precoce, que continuava sendo um trabalhador daquela casa, né? Daquela estância, daquela fazenda, né? Disso que nós estamos falando. E é uma história relativamente recente, quando a gente pensa, porque eu tive pessoas do meu convívio, avós e bisavós, que viveram essa realidade. Por exemplo, não, fulana está morando comigo e ela não ganha nada porque ela mora comigo. Sim. Há uma tradição do serviço não remunerado, né? Principalmente o doméstico, mas aqui a gente está falando também em serviço a cavalo no campo, numa estância, a gente está falando de pedreiro, a gente está falando de lavrador, a gente está falando de todo tipo de trabalhador escravizado, né? E o interessante, essas pessoas que a Franciele estuda, elas nascem entre 1871 e 1888, ou seja, elas sobrevivem até 1940, 1950, em alguns casos 1960. Então, realmente é uma história que atravessa esses tempos. Às vezes a gente fala escravidão no Brasil e parece uma coisa remota, antiga. Não, a gente está falando de pessoas que viveram até 1950, 60. A gente tem ainda mais algumas mensagens aqui da Franciele. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Sobre o encaminhamento da premiação. Quando eu terminei o trabalho, eu coloquei na minha cabeça que eu ia escrever em tudo que eu pudesse, porque o nosso comprometimento de fazer chegar essas histórias, ele vai para além de um trabalho individual, acadêmico, ele tem uma questão política mesmo, né? Um alinhamento com o que a militância negra fala, com o que essas famílias reivindicam. Então, toda e qualquer ação que eu pudesse fazer para que a história dessas pessoas pudesse circular, eu me dispus a fazer. Então, eu escrevi essa tese em todos os prêmios que eu podia. E para alguns deles, é o programa de pós-graduação que deve inscrever. Então, eu acionava as coordenações faziam a tramitação interna, uma vez que outra fazendo reuniões de colegiado, enfim, definindo, né, entre os pares e fazendo a inscrição. Então, essa tese o primeiro prêmio que ela ganha é um prêmio internacional da Latin American Studies Association, a LASA, seção Brasil. Então, ela ganha a LASA Brasil Awards, concorrendo com outras teses internacionais, tese de Harvard, tese de outras instituições em língua inglesa, e é uma tese em português que ganha como a melhor tese. Então, o primeiro prêmio que eu ganho foi esse. Depois ela concorreu também na premiação da Associação Brasileira de História Oral, que daí ela não ganhou, mas concorreu. Ela também concorreu ao Prêmio CAPES de teses, e aí pela área de ciências humanas, área de história, também não ganhou, mas concorreu. E quando eu soube do prêmio da AMPU Nacional, eu também solicitei a coordenação que pudesse submeter. Foi submetido pelo PPGH, pelo professor Armani, que responde pela coordenação na época. E de fato, assim, saiu o resultado, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque esse prêmio é a 9ª edição, e esse prêmio, além de ser o Prêmio Nacional da AMPU, da Associação Nacional de História, então é a grande associação de história do país, que elege a tese como a melhor tese em história, foi o prêmio mais disputado, digamos assim, a edição mais disputada. Foram 24 teses de todo o país, e a gente estava concorrendo com teses da UFRJ, da PUC, da USP,
da Unirio, da Unicamp, da Fiocruz, que são instituições de grande trajetória, né? Não que a UFSM não tenha, mas mais tradicionais, mais antigas, né? Com produção há mais tempo, digamos assim, e que estão em capitais, que é aquilo que eu falei antes, de ter mais acesso a arquivos robustos, né? Entre outras instituições. E uma tese feita por uma universidade do interior do Rio Grande do Sul ganhar falando de pessoas desse lugar é uma coisa assim que realmente me enche de orgulho e que eu não imaginava, porque a gente pensa que para chegar aí é muito mais difícil, é um caminho muito mais tortuoso, digamos assim, né? Então, uma tese de história sobre Santa Maria que ajuda a historiografia nacional, entender a história do país, entender a história da escravidão e da liberdade e valorizar, visibilizar a história dessas famílias, para mim, assim, é motivo de muito orgulho. E aí é um prêmio que tem como premiação, de fato, a publicação. Então, vai se tornar um livro físico e um e-book que já está sendo produzido para ser lançado no Seminário Nacional de História da AMPU, que acontece agora em julho. Dia 17 eu estarei lá recebendo o prêmio publicamente, antes da Assembleia Geral, que vai ter essa cúpula de historiadores, e em Belo Horizonte. Que vitória, hein? Parabéns, professor. E eu acho que é um reconhecimento específico de uma categoria, né? Então, a gente tem ainda 5 minutinhos aqui para encerrar o episódio. Comenta um pouco sobre essa jornada, né? Eu agradeço, obrigado, mérito da Franciele, né? Que conseguiu construir essa pesquisa bastante sólida, né? E realmente o reconhecimento dos pares é muito bom, competiu com teses muito boas de instituições, como disse a Franciele, que estão aí há muito tempo, muito mais tempo que a gente, né? Então isso aponta para um trabalho que parece estar sendo bem feito. Eu queria só fazer um rápido comentário, ainda a pergunta que tu fez antes, tu perguntava como uma tese sobre Santa Maria pode ajudar uma história, né, mais ampla. Pode te ver como um exemplo, uma questão metodológica para o caso específico. Para reconstruir, como é que se reconstrói? Já pensou isso? Trajetórias de vidas de pessoas que nasceram no ventre livre e que não se costuma, enquanto elas estão vivas, produzir muita documentação sobre elas, mas se produz. Então o que a Franciele fez e que vários historiadores fazem, e ela fez de uma forma muito, muito dedicada e criativa, é procurar pelos nomes dessas pessoas. Ela pegou o nome no batismo e ela foi procurando os nomes em diversos outros tipos de documentação que estão nos arquivos. Habilitações de casamento, importantíssimas. Então ela vê a pessoa nascendo em 1872 e a pessoa casando em 1903. A pessoa nascendo em 1881 e a pessoa casando em 1923. Com quem ela casou? Ali na habilitação de casamento aparece o nome da mãe e do pai. E no batismo muitas vezes era silenciado o nome do pai. Parecia que aquilo, filho de uma escravizada, filha de mãe solteira. E aí quando essa pessoa tem 20, 25, 30 anos e ela vai casar, ela enuncia o nome do pai. Ou seja, o pai, ela sabe quem é, foi presente na vida dela, só foi silenciado pela documentação do sistema escravista. No entanto, lá na República ele vai aparecer. Uma manutenção de status quo da época, né? Claro. Só que se você só olha o batismo, você se engana. Não tem a presença do pai na maioria dos casos. Vamos com calma. Não tem ou não apareceu. Quando você cruza vários documentos, você reconstrói como um quebra-cabeça, como um jogo de detetive. Uma investigação, aí eu falei do método, aí eu falei do rigor. Ela, além de habilitação de casamento, ela trabalhou com história oral, ela trabalhou com processo criminal, ela trabalhou com inventários pós-morte, ela trabalhou com uma série de documentação procurando os nomes dessas pessoas, procurando os pequenos momentos em que essas pessoas têm suas vidas registradas e recompondo essas trajetórias. Isso serve como um roteiro e uma inspiração para trabalhos em qualquer lugar do Brasil.
Então, quando tu me pergunta como é que a gente generaliza, não só na conclusão, generaliza no procedimento também, que permite a gente construir isso. E uma coisa que ela destaca é que às vezes a gente pode colocar como algo menor, porque somos do interior, enfim, mas ela teve um acesso a esses arquivos de uma forma muito mais coesa do que, por exemplo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, que essa pulverização talvez seja, né, maior e mais difícil também de se acessar. Então, isso confere também mais coesão mesmo, mais coerência para o trabalho, né? E no caso dela, acho que a vivência dela aqui e o conhecimento dela da realidade concreta ajuda bastante também. Ela soube usar isso. E bom, mais uma vez, parabéns. Parabéns para a Franciele, parabéns para o professor Luiz Augusto Magnati, para o PPG em História, né? Afinal de contas, enfim, aqui, parabéns para a UFSM, claro, né? Para ter conseguido esse feito em nível nacional. E é isso, muito obrigada. Se o pessoal quiser participar do grupo de pesquisa, tem algum caminho, como é que algum período para entrar, como é que funciona? Pode procurar as redes sociais do GEPA, Grupo de Estudos do Pós-Abolição, e conversar com os colegas ali. Estamos sempre de braços abertos para quem quiser se somar, trabalhar, conhecer mais, ajudar a produzir, dialogar. Vai ser ótimo. Eu quero agradecer a oportunidade, Jéssica, do programa, da editora, da rádio da universidade e o apoio institucional que a universidade e, sobretudo, o programa de pós-graduação em História da UFSM tem nos proporcionado até aqui. Muito obrigada, professor. Conte sempre conosco. Obrigado. E para você que nos acompanha aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.